A redação do vestibular único da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri de 2025. Você vai realizar esta prova? Tá bem pertinho, hein? É agora em maio. Nós gravamos um vídeo comentando o edital deste vestibular, esclarecendo então a proposta de redação que, na nossa leitura, será uma dissertação argumentativa. Nós vimos, através da leitura desse edital, que é uma proposta que não tem os mesmos elementos da redação do Enem. Se você não assistiu a este vídeo, você vai assistir. Para ter esta noção do que estamos falando, é só clicar em algum link aqui no nosso vídeo para você vir assistir a parte 1. Nós vamos falar agora, nessa parte 2, sobre um outro vestibular da mesma banca, da Federal de Diamantina, e vocês vão perceber que o edital tem as mesmas palavras. Para o vestibular único deste ano de 2025, a banca da Federal, ela praticamente copiou e colou, certo? E nós vamos comentar qual foi a proposta de redação e vamos trazer para você uma redação modelo. Tudo bem? Então fique conosco até o fim desse vídeo. E também vamos falar um pouquinho sobre a prova de literatura, que é muito importante você gabaritar a prova de literatura, hein? Nós temos 4 obras literárias. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele like. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor Márcio Moraes, seja muito bem-vindo. Vamos então comentar aqui o edital e depois falar da proposta de redação. Vamos juntos aqui? Vamos então comentar o vestibular para o ingresso à Universidade Federal de Diamantina, EAD, ok? Então vamos falar como foi a redação proposta para esse vestibular. Então nós estamos falando aqui do processo seletivo para curso de graduação à distância, EAD, e é a mesma banca, obviamente a banca da COPESE, Coordenação de Processos Seletivos da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Vamos ver o que diz o edital desse vestibular, desse concurso aqui, 014-2024. Vamos lá. O edital diz o seguinte: perceba, se você assistiu ao nosso primeiro vídeo, como o edital é idêntico. Mais uma vez, se você não assistiu a parte 1, é só clicar aqui em algum lugar do nosso vídeo para você assistir a parte 1. A prova de produção de texto, que é redação, constará da proposta de redação com base na leitura e compreensão de texto em geral. Então você tem aqui aquela informação de que haverá um texto motivador. O candidato receberá um formulário para o desenvolvimento da redação. Neste formulário estão indicados o seu nome, o número do documento de identidade, o número da inscrição, a data, cidade, sala de realização das provas, enfim, a questão mais burocrática de identificação. O candidato deverá verificar se os dados estão corretos, em caso de exigência, comunicar ao fiscal. Tudo bem. A prova de redação deverá ser assinada somente no campo indicado para esse fim e de forma idêntica à assinatura do documento de identidade. Isso é importante, tá? Não esquece, não. O candidato deverá utilizar o espaço apropriado no formulário para desenvolvimento da redação. Se desejar, poderá fazer rascunho da redação na folha disponibilizada para este fim. Então tem uma folha só para redação. Por favor, não amasse, não rasgue essa folha, hein? O rascunho da redação não será considerado para fins de correção. É rascunho mesmo. Somente serão consideradas as redações envolvidas no formulário próprio para este fim, escritas a caneta azul e preta. Nós comentamos aqui no Enem, é só caneta preta, então você pode levar azul também. A redação terá o valor de 20 pontos e será corrigida por uma banca composta por 2 corretores. Gente, este vestibular, a redação valeu 20 pontos. Agora, olhem aqui embaixo aqui, ó. No edital do vestibular único, que é o que você vai fazer, a prova vale 40 pontos de redação, tá? 10 pontos para cada critério aqui, ó. Então, olha a diferença, a única diferença que nós percebemos do edital do vestibular único para esta prova do vestibular à distância foi só a pontuação da redação, tá? Então, nessa redação, ela vale 20 pontos, então os critérios 5 para argumentação sobre o tema, atendimento ao gênero, 5 para coerência, 5 para correção e 5 para correção linguística. Lá
no edital do vestibular único, que é esse que você vai fazer agora no mês de maio, são 10 pontos para cada critério desse aqui, tá? 10 pontos aqui e a redação vale 40 pontos. Gente, a diferença foi só essa. Restante tudo é igual. Vamos continuar? Olha só. Receberá nota 0, os mesmos critérios do vestibular único. Não contiver texto escrito no formulário específico, for desenvolvida a lápis ou a caneta que não seja de tinta azul ou preta, contiver qualquer forma de identificação, não pode. Apresentar-se escrita em extensão inferior a 15 linhas, a mesma quantidade de linhas apareceu no vestibular único. Qualquer que seja o conteúdo, o que configurará texto suficiente. Para efeito de contagem das linhas, o título da redação e a cópia de trechos apresentados no caderno de prova serão desconsiderados, tá? For cópia integral ou paráfrase integral dos textos, a paráfrase parcial será permitida, igualzinho ao outro edital. For desenvolvida com letra ilegível, eu frisei isso no primeiro vídeo. Você, por favor, faça uma letra agradável. Agrade o corretor. Treine sua letrinha, tá? Não atender a proposta solicitada ou desenvolver outra estrutura textual que não seja do gênero discursivo indicado na proposta, o que configurará fuga ao tema. Mais uma vez, aqui não falou qual que é o gênero discursivo, né? Mas, pelo desenvolvimento do edital proposto, e, sobretudo, nessa linha H, revelar desrespeito aos direitos humanos, ou apresentar conteúdo ofensivo ou preconceituoso, tudo indica que é uma dissertação. E vocês verão que assim foi nesta prova desse concurso que estamos comentando aqui, tá? Na sequência, as redações que receberem nota 0 terão as seguintes anotações: em branco, desenvolvida a lápis, com identificação, texto suficiente, cópia integral ou paráfrase, né, integral, letra elegível, fuga ao tema e desrespeito ou conteúdos ofensivos ou preconceituosos. Enfim. Aqui agora você tem a redação. Essa redação foi aplicada aqui, ó, no dia 26 de maio de 2024. Tá vendo? 26 de maio de 2024. Então, esse foi o texto motivador proposto na prova de ingresso para o curso de EAD. Catadoras e catadores de materiais recicláveis. Os catadores de materiais recicláveis integram o cenário urbano brasileiro e estão presentes tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades. Seus primeiros registros datam do século XIX, o que indica que essa categoria acompanhou todo o processo de urbanização no país. O catador de material reciclável é um trabalhador que recolhe os resíduos sólidos, recicláveis e reaproveitáveis, como papelão, alumínio, plástico, vidro, entre outros. A profissão dos catadores foi reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações pela Portaria 397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho, sob o Código 5.192/05. De acordo com a CBO, os catadores de material reciclável são profissionais que catam, selecionam e vendem materiais recicláveis. São profissionais que se organizam de forma autônoma ou em cooperativas e associações com diretoria e gestão dos próprios catadores. Hoje existem cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis no Brasil, segundo o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Eles são responsáveis por quase 90% de todo o material que chega a ser reciclado no país. Para defender seus direitos, eles se organizaram no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis desde 2001. Dentre as normativas sobre os direitos dos catadores, destacam-se a Lei Federal 12.305 de 2010 e a Lei Estadual 18.031 de 2009, que instituem, respectivamente, as políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, estabelecendo diretrizes para a inclusão social e a emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis e sua integração nas ações que envolvem a gestão de resíduos sólidos. Embora exerçam uma atividade tão benéfica à sociedade e ao meio ambiente, e com alguns avanços normativos, muitos catadores de materiais recicláveis se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social em decorrência da discriminação de seu trabalho e do não acesso a diversos direitos fundamentais, especialmente direitos sociais, tendo que cotidianamente lutar por dignidade e cidadania. Em 2021,
O Ministério Público de Minas Gerais, com a interveniência da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, CIMOS, e do Centro de Apoio Operacional dos Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural, celebrou com o Estado de Minas Gerais o termo de cooperação técnica Programa Lixo e Cidadania, que tem como objetivo a conjunção de esforços dentre os partícipes com o intuito de desenvolver ações articuladas voltadas para a efetivação dos direitos fundamentais dos catadores de materiais recicláveis. O programa inicialmente atenderá 64 municípios do estado, através da implementação de fóruns Lixo e Cidadania e da coleta seletiva com inclusão socioprodutiva desses agentes ambientais. Muito bem. Então nós tivemos aí o texto base. O texto base, então, ele foca na importância dos catadores de material reciclável, trouxe aí legislação, trouxe aí algumas exemplificações e frisou que ainda é um trabalho, é um ofício marginalizado. E aí nós temos essa charge aí. Meu filho, um dia tudo isso será seu. E olha o tanto de lixo que está aí. Para mostrar, então, que se não cuidarmos desse lado do descarte correto dos lixos, se não dermos o valor devido aos catadores, a nossa vida vai ficar muito difícil, né, diante do lixo aí. Então vamos agora ver a proposta. O comando da proposta foi esse aqui, ó. A partir da leitura dos textos 1 e 2, né, e dos seus conhecimentos aí, redige um texto dissertativo, argumentativo sobre o tema. A importância dos catadores para a cultura da educação ambiental. Então, olha só, gente. O tema é a importância dos catadores para a cultura da educação ambiental. Então, a palavra catadores, importância, educação ambiental tem que aparecer no seu texto. O seu texto deve conter um posicionamento explícito e ser sustentado por argumentos para fundamentar sua produção. Considere como fonte os textos 1 e 2. Tá vendo? O texto deverá ser redigido com letra legível, na modalidade padrão da língua portuguesa, e ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Nós estamos então apostando nessas 25 linhas para este vestibular único de 2025. A prova será agora em maio, certo? Pessoal, uma proposta que eu diria simples. É um tema importante, um tema social, um tema ambiental. Nós elaboramos aqui uma redação modelo sobre esse tema. Eu tenho que ter contextualização na introdução, eu tenho que trazer 2 posicionamentos, eu tenho que trazer uma proposta de intervenção. Gente, o tema nem traz essa possibilidade. É claro que você pode direcionar para uma intervenção, mas não precisa. A sua redação ela tem que ter o quê? Coerência, coesão, ela tem que ter correção linguística e adequação ao tema. São os critérios explícitos no edital. Então é isso que a banca vai examinar. Vamos ver então aqui a redação modelo? São 15 linhas, mínimo, máximo 25. Escreva as 25 linhas. Procure o máximo de argumentação. Aí vamos lá. Com relação ao repertório. Galera, eu sou professor de literatura, sou professor de artes. Quando eu li esse tema, veio à minha mente o documentário Lixo Extraordinário de Vicky Muniz. Veio à minha mente um documentário bem antigão, que eu estudei quando era criança, que é A Ilha das Flores. Vocês podem depois pesquisar, né? Já é um documentário lá, bem antigo, do fim dos anos 80. Eu me lembro bem desse documentário. E pode vir à sua cabeça, por exemplo, outros repertórios que você pode citar. É obrigado? Não. Você mantendo a coerência, a coesão, a argumentação solidificada, tá bom demais. Porém, se você trouxer um conhecimento a mais, é claro que o corretor vai gostar e saber que você tem um conhecimento a mais. Olha só como é que ficou a minha redação. Tá? Eu trouxe aqui uma redação de 25 linhas, beleza? Lembrando que você tem o domínio da sua caligrafia, então você faça uma letra legível, com um espaçamento entre palavras bem visível, e você administra ali o tamanho do seu texto. Vamos ler então a minha proposta? Olha só, eu tenho que manter a coerência da importância dos catadores de material reciclável para a educação ambiental.
Perceba, eu não vou colocar que são pessoas que catam lixo. Não se cata lixo, se cata os resíduos sólidos que podem servir para reciclagem, tá bom? Então olha só como é que ficou minha redação. Os catadores de materiais recicláveis desempenham um papel essencial na educação ambiental ao reduzir o impacto dos resíduos sólidos e conscientizar a sociedade sobre a importância da reciclagem. Ponto. Já trouxe aí o tema e já ratifiquei a importância dessa categoria. No Brasil, onde grande parte do lixo ainda é descartada de forma inadequada, esses trabalhadores promovem a reutilização de materiais, minimizando a extração de recursos naturais e incentivando práticas sustentáveis. Porque estamos falando de educação ambiental, então estamos falando de sustentabilidade. Você tem aqui, palavras catadores, educação ambiental, papel essencial, que é a importância. Então, a minha introdução trouxe o tema explícito e meu posicionamento também. Percebam, coloquei 2 pontos finais. Na introdução, no mínimo, 2 pontos finais. 3 pontos finais, né, já é suficiente. 2 já resolve o problema. Esses homens e mulheres, então eu estou retomando quem? Estou retomando os catadores. Então eu estou usando elementos de coesão. Então esses homens e mulheres que retiram seu sustento deste ofício, por muitos marginalizados, nós sabemos que o texto de apoio falou que existe aí um descrédito, então a gente está colocando aqui, por muitos marginalizados, foram protagonistas do documentário Lixo Extraordinário 2010, idealizado pelo artista plástico Vic Muniz. Olha, eu trouxe um conhecimento a mais aqui do meu repertório de literatura e de arte. Essa produção, elemento de coesão, né? Essa produção, anglo-brasileira, porque de fato teve a participação na inglesa, ilustra tal realidade ao mostrar a vida dos catadores de material reciclável no aterro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Então, estou mostrando que eu assisti a esse documentário de verdade. Então, eu sei que foi no Jardim Gramacho. Eu estou falando com autoridade. E sua relevância para o meio ambiente. Meio ambiente é uma palavrinha-chave aqui. No documentário, as obras criadas por Vic Muniz, as quais se encaixam no conceito de art crafts, aí eu trouxe um conhecimento a mais de literatura e de arte, dão visibilidade ao trabalho dos catadores e à necessidade de valorização dessa profissão. Valorizar a profissão também é um quesito interessante. Muito bem, então esse foi o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu falei então do trabalho do Vic Muniz, eu falei da necessidade de valorizar esse ofício. Continuando aqui. Além da coleta, é fundamental que cidades adotem lixeiras para separação adequada dos resíduos. Galera, esse meu comentário é muito importante, porque o tema é sobre os catadores, tá? Então, eu tenho aqui a coleta. Mas é importante que a cidade, que o governo, que as prefeituras criem possibilidades para auxiliar no trabalho desse pessoal. Então, adotem lixeiras para separação adequada dos resíduos. A cidade já tem, mas nem todas têm, certo? Nem todas têm. A ausência de coleta seletiva dificulta o trabalho dos catadores e reduz as taxas de reciclagem. Óbvio. Então, tá vendo aí que eu estou mostrando um posicionamento? Aumentando a poluição, que vai dialogar com aquela charge que mostrou lá. Com lixeiras bem distribuídas e identificadas, o descarte correto dos materiais facilita sua reutilização e reforça o quê? A cultura da sustentabilidade, que é a questão da educação ambiental. Então, eu elaborei aqui 2 parágrafos de desenvolvimento, todos coerentes, coesos. Numa redação de 25 linhas, dá para você fazer esses 2 parágrafos. Se você for chegar ali a 20 linhas, eu te aconselho a fazer um parágrafo só de desenvolvimento, tá? Para não ficar 2 parágrafos curtinhos. Mas 4 parágrafos é o básico da redação dissertativa e argumentativa. Agora a conclusão. Você conclui com conjunções conclusivas, não é isso? Portanto, a importância dos catadores vai além da reciclagem, já que contribuem para a cultura da educação ambiental.
Assim, a partir da arte e da visibilidade proporcionada por documentários como Lixo Extraordinário, retomando o que eu propus de desenvolvimento, torna-se possível ampliar o debate sobre políticas públicas e práticas sustentáveis que garantam melhores condições de trabalho e dignidade a esses agentes essenciais na construção de um futuro mais sustentável. Pronto. Então eu terminei aqui retomando o meu pensamento, o posicionamento, ratificando a importância. Como eu citei o documentário, eu trouxe ele para a minha conclusão. Se você mencionar no seu texto algum repertório, é interessante que você feche com esse repertório também, porque a conclusão é o resumo do que você escreveu. Então, essa redação aqui, ela ficou uma redação muito legal, né? Eu gostei dessa redação aqui, tá certo? Muito bem. Então, nós temos aqui essa redação modelo. Se você gostou, né, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Se você desejar um outro comentário de redação, uma outra proposta, interage-se conosco, né? Deixe aqui nos comentários, faça uma interação conosco aqui, tá? E falando da prova de literatura, como eu comentei com vocês, né? Nós temos aí essas obras literárias, O Romanceiro da Confidência, da Cecília Meirelles, O Tortarado de Itamar Vieira Júnior, Olhos d'Água da Conceição Evaristo e Casa Velha de Machado de Assis. E elaboramos um caderno de questões com 40 questões inéditas, exclusivas, só existem nesse livro aqui, tá bom? Para você ter acesso, para treinar as questões e gabaritar a prova de literatura. É só você acessar o link aqui da descrição. Eu estou à disposição para auxiliar no que for preciso para você atingir o seu sonho, né, o seu desejo de entrar na universidade, especificamente aqui na Federal de Diamantina. Se você for realizar outro vestibular e quiser compartilhar conosco, será um prazer ajudar também. Abraços genuínos!